Olá, pessoas! Eu sei que faz tempo que não tem vídeo no canal. Eu estou enroscado com outro projeto aí que é gigante. E até eu terminar de arrumar ele, não tem nem podcast, não tava tendo vídeo, só algumas lives. Vamos ver se essa semana, com esse vídeo, a gente volta ao normal. E hoje vamos falar de um que eu já tô há praticamente 6 meses enrolando pra falar, que é sobre o filme de Bunny Girl. Pra você que não viu esse filme, tá? Ele trata uma continuação, né? Mais um arco da obra. E como sempre eu fiz nos outros conceitos, vou trazer a parte científica disso aí e da onde veio todo conceito e ideia que veio no filme. No filme, spoilers, tá? Já aviso desde já, teremos spoilers porque ele continua. Desde a série a gente estava tendo a apresentação de uma menina que uma hora parecia mais velha, outra hora mais nova, que era um romancezinho do protagonista antigamente. Além disso, dentro da história, a gente já viu vários conceitos psicológicos e também não científicos, né, o sci-fi. Porém, a parte científica a gente tem explicação sobre isso, sim, né? O base do filme é justamente essa menina e nós temos não só a apresentação do paradoxo da síndrome da infantil, que a pessoa, apesar de ser mais nova, já age e tem uma mentalidade muito mais velha, né? Há casos de crianças que já nasceram com esses aspectos assim, mais maduros. E nós temos o Shunibyo, que é a síndrome da quinta série. Basicamente, o que eles pegaram no filme foi pegar essas duas síndromes e fundir numa só, que gerou uma dualidade de pessoas. Ou seja, de alguma forma, ela foi dividida entre a versão mais velha e a versão mais nova. Porque a versão mais nova dela queria ficar bem e mais velha logo. E a versão mais velha queria que a versão mais nova tivesse saúde. Nisso, ela virou duas pessoas. Que ela tinha um problema de saúde, onde o coração dela, né, estava ruim e alguém morreu e deu o coração para ela. A história indica de todas as formas que essa pessoa que deu o coração para ela, que mantém ela viva, é o protagonista. Então, ela sabe de alguma forma que ele vai morrer. Nisso, nós temos também o protagonista achando que é isso que vai acontecer. Ele vai até o local onde ela combinou com ela. Quando ele chega lá, a senpai salva ele, a Mai, e quem morre é ela. Ou seja, o coração que tá dentro da menina, na verdade, é dela e não dele. Nisso, ela conta pra ele que ela ainda se vê mais velha, não sei o que, e ela é capaz de voltar no tempo, e essa versão dela, na verdade, é uma versão dela lá da frente, muito mais velha, e é por isso que eles se encontraram antes e tudo mais. É um conceito meio maluco, teoricamente não faz lá muito sentido, porém, se a gente pegar análises de parâmetros, como a gente já viu apresentados em Steins Gate, por exemplo, enviar sua mente para uma versão anterior à sua pode fazer sentido, só que tem uma limitação. E fizer alguma coisa que altera também faz sentido, mas ainda assim tem uma limitação da pessoa acreditar ou não naquilo ali. Como a gente tem certeza que isso muda tudo? Bem, levando em consideração que dentro do parâmetro da história a gente acredita que algo causa eventos sobrenaturais com todos os personagens. Levamos isso em conceito, preceito e ideia, aceitamos isso aí. Agora, nós temos outro porém, que na minha opinião é o mais importante de todos. Nosso protagonista é o que a gente chama de chave de paradoxo. Todos os paradoxos que aparecem na série, ele é a chave desse paradoxo para resolver de alguma forma. Se ele é uma chave de paradoxo, significa que todos os paradoxos que acontecem são ligados automaticamente a ele, e ele que é o jeito de impedir esse paradoxo, de outra forma não existe. Sendo assim, ela ensina para ele como é que volta no tempo, do jeito que ela fez. Ele volta se jogando, porém joga ele mesmo de volta no tempo e o eu dele do passado ainda tá lá e ela ainda tá lá também. Entra naquele paradoxo do avô que todo mundo conhece. Eu, falando com eu mesmo, posso gerar um paradoxo e os dois deixar de existir. Assim, se eu mato o meu avô, ele não nasce, então como é que eu nasci e tudo mais.
Ele vai lá e acaba morrendo para quebrar o ciclo desse paradoxo e salvar a Mai. Sendo assim, ele morre e não morre. Peraí, mas se ele não morreu, ela teria que morrer, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí vem o paradoxo perpétuo. Ele quebrou o paradoxo perpétuo. Para quem gosta dessa ideia de paradoxo perpétuo, que é você repassar várias coisas de novo, é que a gente vê um paradoxo perpétuo de um ciclo só. Então é muito estranho para quem está acostumado. Porém, ainda assim é interessante. O que acontece? Ele pegou e voltou no tempo. Lembra que a menina falou que ela coexiste com outra versão dele? Então, quando ele quebrou esse paradoxo, a outra versão dela deixou de existir também. Então ele criou dois paradoxos ao mesmo tempo. Um quando ele morreu e outro quando a menina deixou de existir. Porque se ele morreu, ninguém passou o coração. A versão dela não existe mais. Mesmo assim, ela ainda sobreviveu de alguma forma. Porque outra pessoa doou o coração para ela. Então, acabou com que ele gerou duplo paradoxo. Um paradoxo anulou o outro e por isso que não quebrou nada. Eu sei que é muito bizarro você falar que um paradoxo gerado por outro paradoxo, quando desativou os dois ao mesmo tempo. Mas vocês têm que lembrar uma coisa: quando a gente trabalha com conceito científico, nós temos os parâmetros de dados, mas existe a singularidade, que é aquilo lá que a gente não consegue controlar, não tem ideia de como funciona, não sabe para que serve. E por ser um anime, ele tem essa brecha de poder trabalhar nisso. Assim como a gente teve o Demônio de Laplace, dupla personalidade, onde a menina se divide em duas, o paradoxo infinito. Basicamente, a gente tem três coisas, ou até quatro ali, no mesmo universo ali, como se todos aqueles paradoxos tivessem fundido e virado um só. Isso pode ser um pouquinho complexo para pessoas que não estão acostumadas, mas basicamente, imagine que um dominó está caindo e o primeiro dominó que eu coloquei, que caiu, eu tirei e coloquei na frente do último, enquanto ele está caindo até chegar nele. E fui fazendo isso sucessivamente. O que acontece se eu não fizer isso? Tirar um desses dominós. Em vez dele tirar um dominó, ele colocou mais um dominó no meio. Então ele acrescentou coisa e isso quebrou o paradoxo. Ele basicamente fechou a gaveta que estava aberta de volta. Não tirou nada de dentro, ele só acrescentou o que estava dentro da gaveta e fechou ela. A melhor opção que a gente tem para explicar isso aí seria que a versão dele que foi pro passado é uma cópia da versão dele do futuro onde a Mai morreu. Então ele enviou uma cópia dele para o passado. Lembra que a menina existe em dois mundos ao mesmo tempo? Porém, a versão nova dela existe com a velha e não a velha com a nova em um determinado ponto da história? Então, basicamente, ela criou uma cópia dela mesma no passado ou no futuro. E essa cópia que tá andando por aí, conversando com todo mundo. E depois, quando volta, transmite todas as informações para a versão atual. Então, na verdade, a gente não tá vendo um paradoxo. A gente tá vendo uma cópia. O que faz com que, se essa cópia morrer, não influencie no resto. Quando essa cópia morreu, deixou de existir, porque ela é uma cópia. E com essa cópia destruída, foi tudo se consertado. Lembrando que também indica que todos os acontecimentos deram uma mudada e a gente teve algumas alterações na história. Beleza? Então eu acho que é isso. Se eu não me engano, ainda tem mais história pra frente aí, né, na bendita da história. E eu... Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Pode ser sobre outras partes do Bunny Girl Senpai, pode ser outras coisas. Se tiver qualquer problema no áudio ou coisa assim, me digam se o áudio tá bom. Normalmente eu tô deixando gameplay de fundo, porque atualmente eu não tenho uma câmera legal para gravar. Então eu tô preferindo deixar o gameplay de fundo. Né? Eu também quero trocar a TV para ser uma TV que não dá reflexo. Então, deixem aí no comentário o que vocês acham. Eu espero estar voltando com o ritmo do canal. Tem uma série de análise aí que a gente ainda vai terminar. E se preparem, que mês que vem vai sair o podcast de RPG que ficou insano. E eu vou ainda deixar ele mais insano com a edição que eu tô fazendo. Demora, mas vai ficar maneiro. Então,
Então é isso. Falou, valeu. Até mais. Fui.